Boa noite a todos. É com muita alegria em nossos corações que a gente recebe o orador espírita Darcio Destro, que vem nos presentear com a palestra da noite de hoje, do Evangelho do nosso Mestre. Ele trabalha no grupo espírita João Cabete. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O planeta está passando por um dos momentos mais difíceis nessa sua caminhada evolutiva, porque nós sabemos que o planeta Terra ele está a caminho de tornar-se um planeta regenerador, melhor. E essa transição, ela realmente traz no seu bojo muitas dificuldades para todos. Os próprios profetas da época de Jesus, o próprio Jesus já dizia que passaríamos por momentos agudos dessas transições. E na realidade, nós nunca vimos tanta doença que tem se manifestado no mundo. Quantos jovens, pessoas da idade infanto-juvenil, no índice altíssimo de suicídio? Quantas pessoas que necessitam de medicamentos para dormir, para depressões ou para outras enfermidades? E para uma grande surpresa, a faixa etária da terceira idade elevou também o número de suicídios. Porque uma falta de perspectiva da vida. Então nós estamos passando por todas essas dificuldades, e muitos os que estão sofrendo. O que ocorre é que nós fomos levados por uma grande mentira que perdurou por séculos e continua ainda fazendo um estrago no nosso meio. Infelizmente, porque muitos acreditam que você é um corpo de trilhões de células, que você começa a tua vida no berço e termina no túmulo, e só isso. Muitos acreditam essa curta existência da vida e nada mais. Então, essa mentira que tem trazido muitas perturbações, choca-se quando apareceu o Consolador prometido de Jesus, o Evangelho, a voz da espiritualidade, a doutrina espírita, que vem mostrar tudo diferente, que você não morre, que você é um espírito imortal e eterno, que você não começa no berço, o teu início é a vida espiritual para cá, e o ponto de retorno é o mesmo, daqui para a vida espiritual. E Jesus já dizia naquela época: no mundo só tereis aflições. E é o que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo. Então, dentro desse oceano de dores, de dificuldades,
Nós temos na doutrina espírita o Evangelho de Jesus. E dentro desse Evangelho, em todas as suas páginas luminosas, há uma de extrema importância, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nos vem falar principalmente das dores, dos momentos que nós passamos, das dores das quais nós passamos. Muitos acreditam, acham, que a dor que cada um passa, ou seja um castigo divino, ou algo, um capricho de Deus, mas na realidade a dor tem uma função na nossa vida, porque se ela não tivesse nenhuma importância e nenhuma função, Deus já a teria tirado. Mas ainda é a dor que nos desperta, é a dor que nos impulsiona, é a dor que faz com que mudemos o nosso modo de pensar, de agir, porque se não fosse a dor, nós estaríamos ainda pouco melhorzinhos do que na época do homem das pedras, das cavernas. E a dor, quando nós olhamos a nossa dificuldade com os olhos da matéria, claro, a dor é muito difícil, é muito doída. Mas quando nós entendemos que somos espíritos imortais e eternos, nós vamos perceber que atrás de todo mal aparente, um bem está sendo exercido. Que possamos não ter a compreensão de momento, mas nós vamos ter lá na frente um entendimento maior. Então, entre as muitas dores que nos alcançam, tem muitas que são assim como que de nossa responsabilidade. Dores que poderiam ser evitadas, mas que chegou até nós em face dos nossos abusos, das nossas irresponsabilidades, dos nossos excessos. Então são dores que poderiam ser evitadas, mas não é sobre essas dores que vamos falar, mas sobre outras dores onde toda a sua providência não pode evitar. Tudo aquilo que você, dentro de uma conduta correta, nenhum tipo de abuso, mas não poderia evitar, como por exemplo, a dor do abandono, das desilusões amorosas. Às vezes você tem uma alimentação saudável, uma atividade saudável, e de repente te surge uma difícil enfermidade na vida. E uma das maiores dores que alcança o ser humano, na realidade, é a perda dos nossos entes queridos. Ainda nós não estamos muito preparados para lidar com esta perda. E muitas vezes, aquilo que a gente acha que é amor, é desamor. Há uma necessidade de termos uma compreensão, porque nós ainda sofremos. Claro que a perda de um ente querido, na realidade, sem dúvidas, vamos passar pelo sofrimento, pela dor, é inevitável. Mas temos que nos ater à proposta da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, como consolador prometido, ele não vai nos tirar a dor, mas ele vai nos tirar do desespero e nos dar a consolação. Muitas vezes, perante a partida de entes queridos, nós aqui ficamos numa lamentação profunda, numa revolta, numa não aceitação.
e achando que essas atitudes é como se fosse um gesto de amor para com eles. Não. Nós temos que entender que a perda do corpo físico não reflete a perda dos nossos elos de amor. Então, aquilo que você pensa, o teu ente querido na vida espiritual, ele recebe esse pensamento. Se você se põe na revolta, na aflição, não aceitação, o que ocorre? Aquele seu ente querido, ele vai receber sim o seu pensamento. E isso vai gerar nele um problema, um processo de autoculpa. Porque ele vai perceber, vai sentir e vai dizer: puxa, aquele meu parente está sofrendo porque eu desencarnei. Então ele traz para si um processo de culpa, que precisa receber socorro e o auxílio do plano espiritual. Então é muito cuidado, e o Chico falava muito disso. A paz de quem foi depende da paz de quem ficou. Isso é uma realidade. E quando você emite essas vibrações de encorajamento, de paz, de bom ânimo, de fé, eles vão receber também. E isso os irá ajudar de uma forma muito intensa. Nós vamos trazer aqui um fato real ocorrido que vem retratar tudo isso que eu tenho dito aqui. Certa vez, lá em Uberaba, houve um almoço em homenagem ao Chico Xavier. Então foi preparado um almoço e foram convidados várias pessoas dentro da área da doutrina espírita. Confrades da doutrina, pessoas das mais variadas funções dentro da doutrina. E havia uma lista de convidados, e na porta, no controle dessa lista de convidados, estava um médium que foi preparado pelo Chico Xavier e que hoje ele anda fazendo psicografias pelo Brasil, Orlando Noronha. Ele estava na porta. Então as pessoas iam chegando, iam adentrando, quando de repente chega uma mulher, uma senhora, denotando profundo desespero, uma aflição, uma dor assim que você percebia, os olhos nem tinham brilho, e ela não podia parar em pé. Ela se aproxima, chega até Orlando e diz: eu quero falar com o Chico Xavier. E o Orlando falou: olha, minha senhora, nós estamos num almoço aqui íntimo, faça o seguinte, venha à noitinha, que teremos os trabalhos, o Chico Xavier vai estar aqui, e a senhora conversa com ele. Ela falou: moço, o senhor não me entendeu. Eu quero falar com o Chico Xavier agora, senão eu vou me suicidar. Ela abriu a bolsa e tirou 2 pacotes de chumbinho. Ela não conhecia o Chico Xavier pessoalmente, ela conhecia o trabalho do Chico, e o Chico também não a conhecia. Aí o Orlando viu que a situação estava delicada. Então ele pegou aquela senhora pelo braço, ele abriu a porta, aí olhou e mostrou o Chico lá embaixo: está vendo aquele lá, assim, assim, aquele lá é o Chico Xavier. E pôs ela para dentro. E aí ele ficou lá fora, ele falou: puxa, será que o Chico vai ficar chateado, preocupado? Porque ele sabe
que essa pessoa não é uma pessoa convidada. Aí ele ficou preocupado com o Chico de alguma forma não aprovar isso. Aí passou uns momentos e logo depois o Chico veio buscá-lo. As pessoas vieram buscá-lo para ele participar do almoço. Já ia começar, então ele encerrou a porta lá, fechou, entrou. E aí ele estava caminhando, aí o Chico passou perto dele e falou: Orlando, venha tomar a sua refeição comigo, sente comigo na mesa. Aí ele sentou-se, e o Chico falava, ria, conversava, e o Orlando só monitorando a mulher lá dentro. O Chico e ela não tinham se encontrado ainda lá dentro. Ele não sabia de nada do que estava ocorrendo. E aí, de repente, ele mantém uma certa seriedade, um silêncio. E aí ele vira assim para Orlando e fala: Orlando, você está vendo lá no fim da fila aquela mulher que realmente era própria? Ele falou: sim, estou vendo. Então vá até ela e traga ela aqui para mim. Porque ela tinha dito para o Orlando que ela estava desesperada porque o filho dela provavelmente tinha se suicidado. E ela tinha dito para o Orlando que falava: o meu filho, perdi o meu filho. Eu não aceito essa situação. A vida para mim não tem a menor importância. Por isso que ela queria falar com o Chico. A vida para mim acabou. Então, se ele não falar comigo, se eu não puder falar, eu vou tomar isso aqui, porque para mim acabou. Eu já perdi meu filho mesmo. Então, Orlando foi, trouxe ela até o Chico, e quando ela chegou, o Chico levantou-se, beijou as duas mãos dela, e não sabia de nada, e falou para ela: minha filha, por que tamanho desespero? Por que tamanha aflição e sofrimento? Eu estou aqui ao meu lado com a sua mãe, e ela está me dizendo chamar-se Ambrosina, e diz que é o mesmo nome que você tem, correto? Ela falou: correto. E a sua mãe aqui está me dizendo e pedindo para me falar que ela está cuidando do seu filho na vida espiritual. Que o seu filho está morando com ela na vida espiritual. E que ele está muito feliz. Mas a felicidade dele é prejudicada quando aqui você entra no desespero, na revolta e na aflição. E ela também está a lhe dizer que o seu filho não se suicidou. Agora a tua mãe está a te pedir um pouco de fé e de paciência. Aí o Chico disse para ela: volte mais à noitinha, que nós teremos hoje trabalhos de psicografia, e quem sabe teremos uma carta do seu filho. E aí naquele dia ela chegou, foi a primeira a chegar, sentou na primeira fileira. E quando o Chico foi começar as psicografias, a primeira psicografia da noite foi do filho dela, que dizia tudo aquilo que a mãe dela já tinha dito, que ele realmente não veio pelo suicídio, que ele estava muito bem, feliz, morando com a avó que ele tanto amava, mas ele pedia para ela caridade para com ele, para que ela não se entrasse em desespero e em revolta, porque tudo isso o alcançava, essa vibração, e lhe fazia muito mal. Que ele sempre estava ao lado dela quando podia, que ele tentou
até uma intuição, uma comunicação com ela, mas o estado mental dela, vibratório, colocava uma barreira muito grande para isso. E que um dia, quando Deus assim o permitisse, estariam juntos, né, na vida espiritual. Mas que ela mudasse de conduta, que ela pudesse pôr um sorriso maior, que isso ia lhe fazer muito bem. E ainda o Chico, nele estava lendo muitas coisas que eram muito pertinentes à mãe e filho. Quando ele terminou, ele entrega as cartas psicografadas para ela, ela pegou, ela encosta no peito e desaba num choro muito grande, de soluçar. Então é um choro que é como se estivesse lavando nela todo aquele sofrimento que ela estava trazendo. Um choro que lavava a alma dela. E depois ela sentou-se e ficou até o fim dos trabalhos daquela noite. Quando terminou a tarefa daquela noite, o pessoal estava indo embora e os trabalhos no centro do Chico terminavam 4, 5 horas da manhã. E quando o pessoal estava indo embora, ela foi até o Orlando agradecê-lo por ter feito essa intermediação. E aí, quando ela foi até ele, ela já denotava um semblante melhor. Ela já mostrava no próprio olhar um novo brilho. E ela chega até ele, agradeceu, falou: olha, muito obrigado. Abriu a bolsa, tirou os 2 pacotes de chumbinho, falou: você está vendo isso daqui? Eu não preciso mais disso. E jogou no lixo. Então, o filho foi devolvido? Não. O sofrimento foi tirado? Também não. Provavelmente ia sofrer bastante ainda. Mas o que é que foi dado para ela? O consolo. O que foi tirado? O desespero. Porque a pessoa desesperada é um perigo. Então o desespero foi tirado e foi dado um consolo. E com o consolo, renova-se de fé, renova-se de forças, renova-se de esperança. Por isso que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido por Jesus. Então nós estamos num mundo onde vamos precisar muito desse consolador, das mais variadas circunstâncias que nós estamos atravessando. Então, quando Jesus falava, no mundo só tereis aflições, não era uma colocação pessimista, mas Jesus já antevia as nossas dificuldades, das nossas dores. Mas então, por isso que está no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Mas será que para ser um bem-aventurado basta sofrer? Não. Porque para você alcançar a bem-aventurança do sofrimento, há uma palavrinha que Jesus nos ensinou: resignação, aceitação. Quando você se revolta perante a tua dor, perante a tua dificuldade, é como você recebesse uma medicação e jogasse fora. Então, aqueles que buscam na revolta, o que ocorre? Na reencarnação posterior, receberá o remédio um pouco mais amargo, em situações um pouco mais difíceis. Por isso a resignação é importante. O Espírito Emmanuel, ele dizia o seguinte: quando nós nos resignamos perante as nossas dores e dificuldades,
nós já superamos 50% delas. O resto vem com o nosso esforço e com os nossos méritos. Então, a dor, infelizmente, ela tem uma função no nosso mundo, como eu disse, e é tão importante porque todas as nossas dores, nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, todas, elas têm origem no nosso afastamento consciente ou inconsciente do Evangelho de Jesus. Todas as nossas dores. Tanto que o Chico falava o seguinte: quando nós nos afastamos do Evangelho, nós vamos sempre andar de braços dados com a medicina. E o Espírito Sheila dizia o seguinte: a dor ainda não vai nos abandonar tão cedo. Face à nossa lentidão, descaso em voltarmos mais ativamente ao Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho já fizer parte da nossa vida, acabou a função dela e ela vai embora. Porque nós somos espíritos que temos tido inúmeras reencarnações, tivemos tido inúmeras vivências. Nós já moramos em vários países, nós já falamos várias línguas, nós já tivemos várias famílias, nós já tivemos um roteiro grande de idas e vindas. E agora estamos nesse momento, mas todos nós trazemos no bojo da nossa jornada as responsabilidades pelos nossos desvios no mundo, pelas nossas ações no mal, pelas nossas imperfeições que geraram dificuldades para nós, pelas pessoas que nos feriram, ou pelas pessoas que nós ferimos. Então nós trazemos para essa vida as provas, as expiações que temos que passar, e isso é feito através do quê? Da dor, porque a dor é a única linguagem que ainda nós conhecemos e obedecemos. Então a dor não é algo ruim, a dor é educadora, a dor por vezes é medicamento. E veja, Jesus, na elevação, no espírito mais elevado que pisou aqui o planeta, ele dizia, bem-aventurados os aflitos, e vinde a mim todos os que sofrem, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os sofredores, que eu vos aliviarei. Por que Jesus, com toda a sua grandeza, ele não diz: vinde a mim todos os que sofrem, que eu vos curarei? Ele podia curar, podia, mas por que ele não prometia? Ele não prometia cura, ele prometia alívio, porque o próprio Jesus sabia da importância da dor na nossa vida, como elemento de despertar o nosso espírito, como elemento de colocar no rumo das nossas conquistas espirituais, voltar-se mais à espiritualização. Então a gente precisa desses mecanismos que nos liberta de muitas imperfeições que a gente traz ao bojo da nossa vida. Agora, perante as nossas dores, tem um remédio que não tem nenhum efeito colateral, não é de faixa de tarde azul, branco, não. É um remédio
que não nos traz sofrimento, mas nós somos ainda muito renitentes em tomar. E eu vou explicar o porquê. Esse remédio é o amor. É porque nós ainda, enquanto encarnados, nós não temos uma dimensão exata do que é amor. No nosso estágio evolutivo, nós não temos a compreensão de um amor verdadeiro. Nós ainda estamos no amor. Quando Jesus falava amor, quando o Evangelho fala em amor, a primeira coisa que as pessoas pensam é amor sentimento. Mas não é sentimento. É atitude. Por exemplo, se você te faz uma proposta para uma reconciliação e você aceita, você pode não ter amor, sentimento pela pessoa, mas a tua atitude de reconciliar-se é uma atitude de amor. Quando você ora por aquela pessoa que te prejudica, para que Jesus ilumine a mente dela, você pode não ter o sentimento de amor para com ela, mas a atitude de você orar por ela é uma atitude de amor. Isso na piedade, na compaixão, na tolerância, no serviço ao próximo. Então, quando Jesus nos falava, é preciso exercitar o amor, então não era esse sentimento, eram essas atitudes que ele nos ensinava. E quando nós habituamos-nos a essas atitudes, aí vai florescer o verdadeiro sentimento. Por isso, o Espírito Emmanuel também trazia uma colocação espetacular para isso. Porque nós somos espíritos que trazemos comprometimentos do passado. Trazemos, muitas situações aqui de passar por provas para aliviar a nossa consciência. Porque as provas e as expiações, como eu disse, não são castigo de Deus. Porque tudo está na nossa consciência. Então a nossa consciência precisa ser aliviada e, infelizmente, é vivendo a dificuldade de dor que a nossa consciência é aliviada. Então, Emmanuel dizia, porque, voltando, muitas pessoas, você vê, já nasce desde o berço dentro de uma enfermidade. Às vezes deformidade orgânica, determinadas situações lamentáveis desde o nascimento, e outras as adquirem no meio do caminho. E aí, dizia o Espírito Emmanuel, quando a justiça divina te procurar e chegar até você, para que as divinas leis sejam na sua responsabilidade, rezam essas divinas leis, que quando elas chegarem até você, e se te pegar num trabalho ativo no bem, reza que elas sejam suspensas por tempo indeterminado. Então esse é o melhor remédio para quem sofre. Quando as leis vierem te cobrar os teus equívocos e se te pega no bem, são suspensas por tempo indeterminado. Às vezes, uma abreviação de sofrimento, aliviando, diminuindo. Às vezes, de acordo com o nosso mérito, extinguindo. Então, já dizem os Espíritos há muito tempo, quando nós nos propormos a fazer o bem ao próximo, fazer o melhor, nós estamos nos curando, abrindo caminho para a nossa cura. Certa vez um médico espiritual disse-me o seguinte: quando nós chegamos na terra para socorrer os enfermos, e quando nós ampliamos e ajudamos e auxiliamos, e quando nós conseguimos a cura para aquela pessoa,
Não somos nós que estamos curando. Estamos sendo os instrumentos, porque é Deus que está curando. Agora, o que é certo é que aquele bem que eu fiz, nós estamos nos curando cada vez mais. Então, o nosso processo de cura, mais do que medicação, mais do que outras coisas, é o exercício do amor. Por isso, o Chico dizia uma coisa: ele passava por muitas dores, problema ocular, cardiológico, perseguições, maledicência, tinha de tudo. Então, como aquela história que quase a maioria conhece, ele chega para o Emmanuel, né, e diz: Mãe Emmanuel, quando você estiver com a nossa Mãe Santíssima, vê se ela tem um recado para as minhas dores, para os meus sofrimentos. O Emmanuel falou: ok, Chico, quando estiver com ela eu converso. Aí passou uns dias, o Emmanuel apareceu para o Chico, né? Falou: Emmanuel, eu trago a mensagem da nossa Mãe Santíssima. Ele correu, pegou papel e lápis, falou: pode falar. Olha, ela mandou falar para você que isso passa. Ele escreveu: isso passa. E que mais? Não só. Ela mandou falar para você que isso também passa. E aí o Chico, refletindo, falou: e é uma grande verdade, porque todos nós passa dor, passa dificuldade, passa aflição, mas também passam os momentos felizes, também passam os momentos doces, passa também os momentos alegres, tudo passa. Nós estamos aqui de passagem, né? Então veja, isso é uma grande verdade. Quantos de cada um aqui de nós venceu inúmeras dificuldades? Quantos já venceu aquela doença difícil? Quantos daqui já não superou muitas situações que pareciam que não teriam solução? Quantos já vivenciou algumas tristezas e hoje estamos aqui? Tudo aquilo já passou. Então, quando a dor se faz presente na tua vida, claro, a resignação é importante, a aceitação. É lícito, sim, você buscar todos os meios, né, para se libertar disso. Mas quando você não vê saída, você já está sendo medicado. Então, o importante é que você tenha resignação e entenda que muitos corações que te amam, que estão na vida espiritual, estão fazendo tudo para te auxiliar. Muitos espíritos que te amam profundamente estão fazendo o possível e o impossível para poder diluir aquele teu sofrimento, para te socorrer e para te auxiliar. E se porventura eles não têm condições para isso, eles vão interceder a quem pode fazer. Então, essa compreensão da dor merece uma reflexão nossa. Não é, como eu disse, vontade, não é um capricho de Deus, não é um castigo de Deus, não. Pelo contrário, ela é um elemento que nos cura, que nos renova, desde que aceitemos resignadamente aquilo que nós não podemos mudar. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, muito obrigado.